Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Paracatu tem dados que mostram que mais da metade da nossa população aqui é negra. Mas também há outros dados que mostram que os jovens negros não se reconhecem como negros, né? Dizem que são pardos, morenos, mulatos, né? Por que será que isso ocorre, hein? E por que é importante o empoderamento negro? Para responder a essas perguntas e entender melhor a história da nossa cidade, a nossa equipe de reportagens conversou com a Lara Luiza. Ela é professora e ativista do movimento negro. Veja só. E a nossa sala de entrevistas de hoje veio até o Museu de Paracatu para conversar com a Lara. A Lara é professora e ativista do movimento negro. Nós vamos falar sobre resistência negra e a Lara nos procurou e nos contou que ela tem uma grande preocupação com os jovens negros paracatuenses. Lara, primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigada. E por que essa preocupação com os jovens negros paracatuenses? É um prazer, primeiramente, estar aqui falando com vocês, né, para a minha cidade. Nós, da universidade, nós estamos muito preocupados a nível de pesquisa na questão da identidade negra da cidade, né? A nível Brasil e a nível mundo, Paracatu é uma cidade com a diversidade racial muito grande, 80% da população praticamente se intitulam negras, né? E a gente, quando vai fazer qualquer pesquisa de dados, as pessoas, principalmente os jovens, a gente tem uma pesquisa recente desse ano, com 813 jovens negros, 61% se autodeclararam pardos, né? E 23% negros. Aí a gente ficou perguntando, nossa, mas por quê? E a gente vê que a cidade não trabalha tanto essa questão do empoderamento negro, de que é bom ser negro, que o negro contribuiu muito para a construção desse país, dessa cidade, né? A cultura quilombola, a resistência contra todo o processo de escravismo que a gente teve no Brasil e em Paracatu. Então, a gente está preocupado porque a cidade precisa muito trabalhar isso. Nós estamos na década afrodescendente, né, instituída pela ONU, que até 2025 todos os municípios, o Estado precisa fomentar políticas públicas voltadas para o empoderamento, para a representatividade negra, né? E os jovens é uma preocupação muito grande para a gente. E também a gente chega na parte do genocídio negro, né, que acontece aqui na cidade, que são assassinatos de jovens negros, né, que estão às vezes em gangues ou em periferias e tal. Então estão morrendo muitos jovens negros na cidade. Em 2015 também a gente teve um alto índice, em 2019 a gente também já está tendo, eu acho que já tem mais de 22 homicídios. Então é uma coisa que a gente fica, que joga luz em Paracatu a nível Brasil, a nível, o que está acontecendo, né, com essa população, com essa cidade. E aí a gente vem pesquisando e desenvolvendo trabalhos aqui na cidade para a gente resgatar aí a cultura negra afirmando, né, que ser negro é muito bom. Se a coisa está preta, a coisa está ótima. Lara, sobre a questão religiosa, nós vemos que jovens, crianças, adolescentes, eles têm um certo receio de se declararem quando são de religiões de matriz africana mesmo. Você acha que esse receio, ele se deve também ao medo da intolerância religiosa? Ah, com certeza, né? Até pelo histórico da cidade, né? A intolerância religiosa se fez presente aqui há muito tempo, desde a época do candomblé, da resistência africana, dos quilombolas, e se faz até hoje. As pessoas têm muito medo de se autodeclararem que são bandistas, que são candomblecistas, a nível Brasil, né? E Paracatu também, né? A gente percebe muito isso, a gente tem um número expressivo de centros, igrejas de candomblé, de umbanda, na verdade, no município, mas a gente, quando você pega a pesquisa, né, do IBGE que a gente analisa, é 3%. Né? Então as pessoas têm muita vergonha, assim, de se declararem umbandistas. O que seria racismo institucional? O racismo institucional é um racismo praticado pelos órgãos públicos, a nível estadual, ou federal, ou municipal, que invisibiliza a população negra, né? Nós temos hoje o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, onde a maioria das secretarias, por exemplo, a Secretaria de Educação, tem as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombolas, relações étnico-raciais, a maioria dos poderes viram as costas para essas legislações, fingem que não sabem ou não buscam
dar visibilidade para essas comunidades, né? É um racismo que afeta muito a nossa população, né? Principalmente na comunidade negra, na saúde também. A saúde, eu acredito que é um dos principais problemas que a gente enfrenta com racismo institucional, a nível de dados mesmo. A mulher negra, quando ela vai ter o seu bebê na rede pública, elas são as que mais sofrem, porque como a gente é mais resistente, né, nosso corpo, os médicos geralmente aplicam menos anestesia em nós. Então, isso a gente tem dados concretos no SUS, que baseou a política da saúde da população negra. Então, é um racismo praticado por órgãos do Estado, né? Tanto federal, municipal ou estadual. Você estava falando ao nível geral, né? Uhum. Como você vê a situação de Paracatu, dessa questão do racismo institucional? Paracatu, eu desenvolvi uma pesquisa há 3 anos pesquisando aqui, principalmente a questão da educação, que é a minha linha mais de trabalho. A gente vê que tem, sim, um racismo institucional. A gente está conseguindo romper, né? Nós, enquanto universidade, tivemos muito acesso com o prefeito, ele se deu muito aberto a essas questões, a gente conseguiu fazer o COMPIR, fizemos 2 formações de professores na cidade, voltada para o empoderamento negro, mas a gente precisa ainda romper mais, né? A gente precisa de trazer mais o poder público para essa luta, né? De levar o mínimo de qualidade de vida para a comunidade periférica da cidade, que em sua maioria é negra. Eu fico muito preocupada quando eu chego aqui, que você anda no centro tudo limpinho, arrumadinho, né? Você vai nas periferias, infelizmente não está tão legal assim. Né? E são aonde que tem a população negra mais forte na cidade, né? Por exemplo, a gente tem hoje o bairro Paracatuzinho aqui, é o maior bairro, um dos maiores quilombos urbanos que a gente tem a nível Brasil. Né, e não é tão bem valorizado assim. E isso tudo entra no racismo institucional. Então, Paracatu, eu posso falar que está avançando, né? A gente está com o trabalho do movimento negro aqui, mas ainda tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir melhorar, sim. Muito se ouve falar em empoderamento negro. Qual a importância do empoderamento, de se reconhecer como negro? Porque a gente não nasce negro, Thalita. Essa questão é muito forte, porque a gente se torna negro. Igual eu não nasci negra, eu me tornei negra fazendo curso de mestrado na UFO, né, enquanto professora do UFMG, que eu fui conhecer a minha história, sabe, de onde eu vim, quem eu sou, quanto que os negros foram fantásticos, meus ancestrais foram fantásticos em construir esse país, a contribuição na cultura, na alimentação, né, o quanto que o meu cabelo era bonito, né, o quanto que passei pela transição, que é bem sofrida para a gente enquanto mulher, né, porque a gente não via referência, eu não tive uma boneca negra, você entende? A gente não tinha referência nenhuma enquanto infância de positiva, de negros, né? Eu lembro que eu tinha até aquela novela Carrossel, mas era o Cirilo, que sempre sofria discriminação. Então a gente não tinha, né? Então é muito importante esse empoderamento, a gente saber quem a gente é, saber da nossa história, saber que a nossa história é bonita e a gente ter orgulho dela. E muito orgulho, e do nosso cabelo, orgulho do nosso corpo. Então o empoderamento é isso, você tomar conhecimento de quem você é, e se valorizar, a autoestima, né? Porque a nossa autoestima, desde criança, é bem colocada para baixo, né? Então, a gente precisa sempre reafirmar o tempo inteiro a nossa ancestralidade, né? Nesse país, nessa cidade, para a gente conseguir continuar empoderados, né? O Brasil é um país que tem mais diversidade no mundo. Sim. E como você vê a questão do racismo no país? Qual a diferença dos outros países? Porque, olhando assim, é para o Brasil ter menos racismo, né, do que os outros países. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E o racismo do Brasil, a gente passou por um tempo que a gente viveu o mito da democracia racial, que aqui não existia racismo. Né? Mas aí, em 1988, depois de 400 anos, não, gente, tem racismo. Então, a nossa Constituição, ela é clara. O crime de racismo é um crime inafiançável. Então, para você ter isso na sua Constituição de um país, você já está afirmando que nós somos um país racista. Né? A maior população carcerária é negra hoje. Né? A maior população analfabeta é negra. Então, o racismo no Brasil,
a nível de outros países, assim, como a nossa população negra é maior, então o problema ainda é maior no nosso país. Porque nos Estados Unidos o processo foi um pouquinho diferente. Lá os negros, a maioria são classe média. Quando aboliu, deram um lote, um burro. No Brasil não deram nada para a gente. Você entende? Então, e passa muito pelo processo do racismo de nós negros também, sabe? De nos aceitarmos enquanto negros, porque a gente tem muito problema com isso, quando as pessoas falam, Lara, você é negra. Eu falei, obrigada, eu sou negra com muito orgulho. Que tem as pessoas que falam, não, você é morena, você não é negra. Então, passa muito por essa aceitação, não, eu sou negra, eu sou preta, e tem muito orgulho disso, né? E aqui no Brasil a gente vê que alguns negros não se aceitam, porque a gente não se tornaram negros ainda. Então aí é mais difícil a gente lutar contra o racismo, porque a gente tem que explicar os nossos, a história dele, a origem dele, ensinar eles a terem orgulho de ser quem são. Então se torna um pouquinho mais complicado lutar contra o racismo nesse país. Esse assunto é muito interessante, né? E daria para ficar horas e horas falando sobre isso, mas nós esperamos ter levado um pouco de informação, principalmente se tratando da cidade de Paracatu. A TV Minas Brasil agradece a sua entrevista. E vamos retornar ao estúdio. E o seu Jornal da Cidade desta segunda-feira termina aqui. Mas fique aí ligadinho com a nossa programação, a programação da TV Minas Brasil, que em breve estará com um sinal digital, imagem, som de altíssima qualidade, muito mais novidades ainda virão para você em 2019, hein? Reveja os nossos jornais, as nossas reportagens no nosso site MB News. Sucesso, hein? No nosso site mbnews.tv.br, que está batendo recordes de links de acessos aí no último mês. Também nos acompanha aí no Facebook MB News e no YouTube, no Jornalismo Paracatu. Outras notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.